Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Me escutando, Oswaldo? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Mudou o Deus. cenário atrás um pouco? Estamos aqui. Mudei de lado hoje. Inverti. Ficar mais perto do É isso. roteador. Ah, tá. Dando Ver boa se noite a nós, todo mundo. ver se vai bem hoje. Isso, vai sim. Tá com um pouquinho de delay, então minha voz tá chegando, tá demorando pra você escutar aí. Mas já acerta já. Já. Dando boa noite a todo mundo aí, né? Lembrando todo mundo que segunda-feira passada a gente foi impedido, né? Que deu um apagão nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, tá tudo fora do ar. E durante a semana eu não consegui achar tempo. Graças a Deus a gente está com bastante serviço lá, não consegui encaixar um horário para a gente fazer. Mas vamos dar prosseguimento aqui. Vamos começar com gotas de Sim. paz. Vamos lá? Mensagem 35. Vamos. Alegria. Alegria é um raio de luz que deve permanecer sempre aceso, iluminando todos os vossos atos e servindo de guia a todos que chegam até você. Se em teu interior a luz e deixas abertas as janelas de tua alma, por meio da alegria, todos que passam pela rua das trevas serão iluminados, pois tua luz, por menor que você ache, conseguirá iluminar muitos outros caminhos escuros que o teu já percorreu. Segue sempre com alegria e entusiasmo, que tudo de bom te seguirá. Sua alegria a contagiará a todos que estão próximos de ti. Dessa forma afastará de ti a tristeza e a angústia. A alegria reinará em seus corações junto com o amor. Assim sendo, você se tornará uma gama de feixes de luzes nas seguintes matizes: amor, felicidade, altruísmo, paciência, benevolência, humano, caridade, justo, atencioso e principalmente um cristão. Aqui essa passagem aqui é bem bonita, ela fala de energia, né? Então, da mesma forma que você, durante o seu dia, você tenta transmitir energia boa, né? Tenta transmitir luz, você afasta as trevas, né? E assim que funciona na nossa vida. O duro é você ter esse discernimento na hora que você está passando os perrengues e conseguir pôr isso em prática, né? Que é realmente o que a gente tem que aprender e exercitar. Eu mesmo tenho vários momentos de mau humor durante o dia, de preocupação, de preocupação excessiva por coisas bestas, mas é a hora que a gente teria que ter o discernimento de procurar elevar a energia, né? Energia nada mais é do que a luz. A luz, você resplandecendo ela, você acaba com a escuridão ao seu redor, né? Como se você estivesse acendendo a luz do seu quarto. Acho que é mais ou menos isso, né, Oswaldo? Acho que no livro dos Espíritos, quando a gente está aprendendo sobre os espíritos mesmo, né? Ele pergunta se o espírito ele teria alguma cor, né? Ele fala que cor propriamente dita não, mas ele tem brilho, né? Ele vai do escuro ao brilho do rubi. Quer dizer, é a tonalidade que você passa pela evolução, né? Então a gente usa muitos termos, né? Espírito de luz, espírito das trevas, ser de luz, ser iluminado, né? Então a luz na verdade é esse resplandecer que o espírito traz, né? A gente vai estudar aqui, nós estamos estudando a pureza do coração, né? Jesus está sempre explicando como funciona essa pureza de coração. E, na verdade, a alegria está nisso, né? De a gente achar alegria nas pequenas coisas. Porque a gente acha alegria na música, a gente acha alegria no dinheiro, a gente acha alegria no comer, a gente acha alegria quando está passeando, mas é muito difícil a gente achar alegria, como você falou, quando você está passando por uma situação difícil. E é interessante você conseguir, né, ou pelo menos tentar você encarar todas as coisas
com alegria, com entusiasmo, com luz, né? Não deixar a escuridão entrar na gente, né? Porque quando as coisas não acontecem, a gente vira um ser escuro, né? Um ser que não brilha, um ser que as pessoas se aproximam e não é gostoso, né? Você não tá legal. E quando a gente tá bem, com alegria, tudo, o ambiente fica bom, né? O ambiente se transforma, as pessoas ao nosso lado também, né? Quando as pessoas estão contando piada, quando as pessoas estão contando história, né? A gente ri. Então, é buscar, na verdade, nisso, é ser luz. Meu pai, eu falei, acho que semana passada, meu pai contava a historinha que fala assim, que falaram para a luz que no meio da terra, lá no fundo da terra, era escuro. Ele disse que a luz foi até lá e não encontrou a escuridão. Quer dizer, você tira, com a luz, você tira a escuridão, você afasta a escuridão. É, Porque até no entendimento eles falam assim, o que é escuro? É a ausência, na verdade, de luz. Porque a escuridão, de uma forma assim, ela não existe. Ela só aparece quando a luz vai embora. Quer dizer, então, onde tiver luz, não tem escuridão, não tem eu trevas. vi um filósofo outro dia no YouTube, Clóvis de Barros, falando, né, que a gente procurar não ter uma qualidade de vida, e sim uma vida de qualidade. Eu acho que eu até falei aqui já, e mais ou menos assim, né? Que a gente fica querendo ter uma qualidade de vida, a gente fica imaginando trabalhar menos, para ficar mais tempo em casa, no ócio, para a gente poder viajar, para a gente poder descansar. E na verdade a gente tem que achar uma vida de qualidade, ou seja, achar alegria no trabalho, né? Não ficar esperando o happy hour, né? A hora feliz, que é quando você vai embora para casa na sexta-feira. A happy hour, ele falou que devia ser na segunda-feira, às 8 horas da manhã, a hora que você entra. Porque você passa a maior parte do seu dia, boa parte do seu dia, você passa trabalhando. Então, se você tem que procurar achar alegria naquilo que você faz, né? Naquela maior parte do tempo que você faz. E essa é a essência da vida, né? Achar alegria nas pequenas coisas, né? No nosso cotidiano. Por vezes as pessoas, a maioria das pessoas estão em trabalhos que, não, que não gostam, né? Mas assim, procurar achar alegria no seu trabalho, se você não conseguir, tentar mudar, né? Tentar mudar a tônica da sua vida, né? Não ficar só esperando o sábado, o domingo, as férias, esperando o feriado para ser feliz, né? Daí você chega no final de semana, você quer despirucar, né? Quer beber, quer usar droga, quer ficar louco para ficar mais divertido, né? Sendo que você teria que passar todo o seu dia, né? Pelo menos procurando ser feliz naquilo que você faz, né? Se você faz qualquer coisa que você faça no seu serviço, procurar fazer a diferença, né, na vida das pessoas. Se você é um professor, fazer a diferença na vida dos seus alunos. Se você é um empresário, fazer a diferença na vida dos seus clientes. Se você é uma pessoa que varre as dependências do escritório, né, fazer a diferença na vida daquelas pessoas que passam por você. E isso que é a essência da vida, né? Mas demora a gente pegar o jeito, e quando a gente aprende isso, depois demora pra gente colocar em prática. Muito bem. Vamos lá? Hoje a gente vai, capítulo 8, parágrafo 8. Verdadeira purezas. Mãos não lavadas. É isso, não, Oswaldo? A gente tá. Isso. Item 8 do capítulo Isso. Acho que 8. eu vou, Evangelho segundo o eu vou ler até Espiritismo. qual parágrafo você acha que dá para ler até o 10? Termina o 10? Eu acho... Não, pode. Vamos tentar. 8, 9 8, e 9 e 10, 10, né? isso. Vou ler então todos Isso. eles aqui, depois você faz a explicação. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e lhes disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhe respondeu: Porque vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez esse testamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faça a Deus, vos é útil, satisfaz a lei.
ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e és em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois tendo chamado o povo que lhe disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que lameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem puro. Então seus discípulos, se aproximando dele, lhes disseram: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas eles lhe respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. Passagem que está em Mateus capítulo 15, versículo de 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá se dirigindo, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo: Por que não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: Vós outros, fariseus, tendes grandes cuidados em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não faz o interior? Passagem está em Lucas 11, versículo 37 a 40. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem às práticas dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma, como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração. Os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso, o profeta disse: É em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua vocação está mais assegurada pelas práticas exteriores do que pela da moral. É essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão, quando disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê pode apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, calúnias e de fazer mal ao próximo, em que quer que seja, ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter a aparência da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza no coração. A Ivete lembrou aqui, nós não fizemos oração hoje. Verdade, irmão. Vamos. Vamos lá? Depois aí eu explico Verdade, na sequência. Tá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando os espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais
sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. Pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando esse nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Ivete que lembrou. A Tem que gente dar ia um toque, passando. porque eu sou ansioso pra caramba, já, a gente já quer, daqui a pouco a Sim. gente já começa a oração, Não, já terminando. Já. Eu também deixei passar. Então vamos aqui, né? Então você leu aqui o item verdadeira pureza, mãos não lavadas. Aqui tem alguns ensinamentos, né? Que para o entendimento do que Jesus fala, a gente precisa conhecer um pouco da história da época que Jesus viveu, né? A gente começa dizendo, ele começa dizendo aqui, escribas e fariseus. Os escribas e os fariseus foram os principais, assim, pessoal que combateu Jesus. Eles eram, né, eles tinham a religião deles, eles seguiam, na verdade, a lei de Moisés, que eles chamavam de Torá, né, a lei, mas eles tinham, né, Moisés viveu, acho que 1.200 anos antes de Jesus, e ele que traz, né, o entendimento sobre Deus e aquilo que eles chamam de religião, que era a lei de Moisés, os 5 livros de Moisés. Quando Jesus começa a ensinar, Jesus começa a ensinar diferente do que era ensinado para o povo. A gente vai perceber que o pessoal mais culto, o pessoal de uma classe social melhor, eles eram os escribas e os fariseus. Os fariseus seguiam muito a tradição, que eles chamam, daquilo que foi ensinado pelos seus antepassados. E os escribas eram como se fossem advogados, eles tinham conhecimento da lei. Então, para eles, aquilo era muito importante. Eles criaram o que a gente chama, né, a gente vai conhecer, se alguém quiser procurar, aquilo que eles chamam de Mishnah, o Mishnah, que é assim, eles falam que Moisés, ao receber os 10 mandamentos, ele não recebeu só os 10 mandamentos, aquilo que foi escrito, né, que ficou lá, que eles chamam aqui na pedra, que eram praticamente os 10 mandamentos. Mas ele recebeu também mais instruções de Deus. E isso era falado, eles falavam, de tradição oral, que era passado de boca a boca. E aí, eles carregaram muitas coisas que não estava na lei de Moisés, não estava no livro de Moisés, mas que para eles eram muito importantes. Essa parte de lavar as mãos e de lavar os copos, pratos, eles tinham lá umas talhas nas quais eles mantinham uma água que era feito, eles chamavam de água para purificação, né? Então tinha um setor de purificação, tinha que se purificar ao voltar da rua, lavar os pés, lavar as mãos, lavar os talheres, lavar os pratos. Isso para nós, hoje, é questão de higiene, mas para eles não era só a questão de higiene, eles chamavam que era a tradição dos antigos, tanto que ele começa assim, né? Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém, Jesus estava num outro local, mas a reunião, vamos dizer, o escritório, o local onde eles se reuniam, né, os fariseus e os escribas, eles ficavam em Jerusalém. E eles queriam, a qualquer custo, tirar Jesus da jogada, porque eles estavam achando que Jesus estava atrapalhando o ensinamento deles. Então eles vêm de Jerusalém, né, até onde Jesus estava, para, na verdade, ver o que Jesus estava ensinando e começaram. A gente vai ver várias passagens onde Jesus está ensinando ao povo e levanta de lá um escriba e um fariseu. Sempre os evangelistas vão citando, né? Então os escribas e os fariseus. Então os escribas, um deles levantou
e perguntou a Jesus qual era a ideia deles. A ideia deles era colocar aquela tradição deles, ou a lei deles, e falar para Jesus, ó, a lei diz que é para fazer isso. A tradição nos diz que nós devemos fazer aquilo. O que você acha? Para ver o que Jesus respondia, para colocar Jesus numa saia justa, né, naquela sinuca de bico, as coisas que a gente fala hoje quando a pessoa fica sem ação. Lógico que Jesus, pelo seu entendimento, pelo seu conhecimento, ele não ia entrar nessa. Mas eles começam, né? Vieram de Jerusalém só para isso, e perceberam e viram que os discípulos de Jesus estavam, ou passaram a comer, ou começaram a comer sem lavar as mãos, sem fazer aquele ritual, porque eles tinham um ritual de purificação. E aí eles dizem, né, aqui, ó, violam a tradição dos antigos. Não era lei, não estava na lei, era só tradição. E eles davam muito valor à tradição. Isso foi colocado nesse livro que chama Mishnah, e depois foi acrescentado e virou o Talmud, que é um outro livro que existe hoje lá dos israelitas, que rege não só aquilo que Moisés ensinou, mas coisas mais que vieram dos antigos. Jesus responde, né? Jesus responde com um outro acontecimento que deixa os escribas e os fariseus, eles numa saia justa. Porque Jesus diz assim, bom, o 10 mandamento, no 5º mandamento diz, né, que deve-se honrar pai e mãe. Só que, ele começa ensinando aqui, se a gente estudar você vai ver isso, né? Ele diz assim, vós mesmo violais o mandamento de Deus para seguir a tradição. Na tradição, e isso está nesse Mishnah, existia a palavra que a gente vai usar aqui, depois as pessoas também procurem, que é interessante. Eles chamavam de korban. Quando você era obrigado, né, pela lei de Moisés, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significava que os filhos que tinham uma boa condição financeira eram obrigados a cuidar dos pais que não tivessem uma condição, né? Isso é normal e natural para filhos, né? Mas que muitas pessoas esquecem. Mas lá era lei, né? Estava nos 10 mandamentos honrar pai e mãe, principalmente na necessidade, quando eles tivessem necessidade. Só que eles criaram uma tradição que se você fizesse uma oferenda a Deus, uma oferta que eles chamam de korban, quando você diz korban, você diz que está fazendo uma oferta a Deus. Quando você cita, né, é a mesma coisa que aquelas brincadeiras de criança, quando você cita uma palavra, você corta a outra, ou seja, você não precisava mais honrar seu pai e mãe se você dissesse korban, ou seja, que você tinha feito uma oferta a Deus. Isso não estava na lei, mas eles passaram a usar isso para fugir da responsabilidade de auxiliar o pai e mãe, principalmente na parte financeira, né? Principalmente na necessidade. E Jesus sabia disso. Então Jesus, nesse momento, fala, né? Por que vós mesmo violais o mandamento de Deus para seguir vossa tradição? Ou seja, sai da lei, que era honrar pai e mãe, 5º mandamento, citando o korban, que era uma oferta a Deus, estavam livres, não sendo uma lei, e sim sendo uma tradição. Né? Porque ele diz assim, ele explica, porque Deus disse, honra teu pai e tua mãe, e o que amaldiçoar ao seu pai e sua mãe, morra de morte. Vós outros, né? Então ele diz assim, isso está na lei. Né? Deus cobraria por isso, pela lei deles ali. Ele diz assim, mas vós outros, porém, dizeis, qualquer um que disser a seu pai e sua mãe, toda oferta que faço a Deus, que é o korban, Deus te aproveitará a ti. Está cumprindo a lei, segundo o entendimento deles. Pois é certo que o tal não honrará seu pai e sua mãe. Quer dizer, quando você faz a oferta, o korban, você diz que já fez isso, você está livre, para eles, no entendimento deles, de cumprir a lei de Deus. Jesus está explicando para eles, né? Assim ele diz, que vós tendes feito em vão, né? Tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição, fugindo da lei, indo para uma tradição. Hipócritas, Jesus diz, bem profetizou Isaías de vós outros. Então ele cita uma passagem de Isaías, que é um profeta que viveu 700 anos antes de Jesus, e Isaías já falava dentro, né, no meio desse povo, a mesma coisa. O que já Isaías dizia?
este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. Então, esse Mishnah, que o que foi acrescentado na lei de Moisés por eles, que eles chamam de tradição, foi acrescentado por eles, pelos homens, não vinha da lei de Deus. Então ele diz assim, né? Honra-me com os lábios, mas o coração está longe, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. Aí Jesus fala, bom, né? Ele dá esse ensinamento, dá aquele toque para esses escribas e fariseus, chama o povo. O que é interessante é assim, né? Tirando, acho que Mateus, que é o discípulo que era publicano, que era cobrador de impostos, então a gente entende que Mateus era uma pessoa de maior conhecimento das leis, talvez das leis, né, pela sua intelectualidade, mas os outros apóstolos de Jesus eram pescadores, eram pessoas mais simples, e muitas dessas pessoas nem seguiam, né, essa lei. Eles eram mais obrigados a seguir do que eles mesmos seguirem. Por isso que Jesus vai ao povo. Porque diretamente para os fariseus, diretamente para os escribas, ele não ensinaria, porque eles já tinham conhecimento de uma lei ou do entendimento da religião deles, eles não queriam aprender outra coisa. Então Jesus falava diretamente ao povo. Aí Jesus chama o povo, né, pro lado dele e diz: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que faz imundo, impuro o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos disseram: os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados. Eles perderam o rumo, né? Quando Jesus falou da tradição deles, que eles não cumpriam a lei, e sim uma tradição, e não honravam pai e mãe, e usavam dessa tradição para fugir, né, dessa responsabilidade, eles ficaram perdidos, né? Eles ficaram escandalizados, horrorizados, e foram embora. Aí Jesus diz: toda planta que meu pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, esses fariseus, esses que diziam que ensinavam as leis de Moisés. Deixai-os, diz Jesus, são cegos e condutores de cegos. E se um cego guia a outro cego, ambos vão cair no abismo. Aí Pedro pergunta, né, diz: eu não entendi, explica-me essa parábola. Por isso que eu falei, né? Os apóstolos eles não tinham um conhecimento maior. Jesus que foi, na verdade, colocando para eles esse entendimento, mostrando como era a religião da época e qual era o entendimento claro sobre religião, né? Isso vai caber, a gente vai perceber, a gente está falando de 1991, menos de 2000 anos que Jesus ensina isso, né? E hoje vai caber, porque a gente vai perceber, a gente está passando por isso, né? As religiões estão ensinando coisas que não são ensinamentos de Jesus, que não são as leis de Deus, estão ensinando coisa por conta, que é a mesma coisa que Jesus fala, ensinamento dos homens, né? São cegos conduzindo cegos. Então, quem vai na igreja e acredita nessas coisas que são faladas dentro da religião, que não são o verdadeiro, né? Que não é o verdadeiro ensinamento de Jesus, não é o verdadeiro ensinamento de Deus, ele diz: são cegos que estão conduzindo cegos. Lógico que nós, que vamos a uma igreja e não temos conhecimento, nós já somos cegos. Mas o que nós vamos buscar lá? Nós vamos buscar alguém que nos guie, que nos tire da escuridão, que nos dê a luz. Mas se você chega lá cego e tem um outro cego ensinando, com certeza ele diz: os dois vão procurar, os dois vão, na verdade, para o abismo. Aí o Pedro pede, né, para Jesus explicar esse ensinamento da impureza. Ele falou assim: também vós outros ainda tão sem inteligência? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Quando a gente fala do coração, né, a gente fala assim, não do órgão
que bombeia o sangue, mas aquela sede, né, é a sede do espírito da parte emocional, da parte moral, né, que faz as coisas. Por isso que a gente fala, né, pessoa boa tem bom coração. Pessoa que faz coisa errada, mal, né, um mau coração. Então, ele diz, sai da boca, vem do coração. E são estas que fazem o homem imundo, ou impuro, ou sujo. Aí ele cita, da onde que sai, né, as coisas erradas? Ele fala assim, porque do coração é que saem maus pensamentos, homicídios, adultérios, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Essas coisas são as que fazem o homem impuro. Aí ele diz, o comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz impuro os homens. Na segunda parte, que é o item 9, que é a passagem de Lucas, nós vemos que essa passagem que foi explicada aqui é a de Mateus, e tem uma explicação de Lucas, que acontece num outro momento. Jesus é convidado para ir comer na casa de um fariseu, né? Um seguidor da lei de Moisés, um seguidor da tradição, né? Pede para Jesus que vá jantar à sua casa. Coloca a mesa, e aí ele começa a perceber que as pessoas já vão começando a comer. Aí ele fala assim, por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Quer dizer, ficou conversando ali meio alto para que se ouvisse. Aí Jesus diz, né? Os outros fariseus têm grande cuidado em limpar o exterior do copo, do prato, mas o interior de vossos corações, ele está assim, repleto de roubos e iniquidades. Ele se preocupa tanto em limpezinha do copo, das mãos, mas não se preocupa com a limpeza, como diz, da alma, né, do coração. Continuam fazendo coisas erradas. Aí ele diz, como sois insensatos, aquele que fez o exterior também não faz o interior, quer dizer, você só precisa se preocupar. Quando ele fala nesse exterior aqui, a gente volta para aquele ensinamento de Isaías ali, e muitas passagens de Jesus que ele fala, né? Que as pessoas têm aquela coisa de ser bonzinho, de se mostrar bonzinho, mas que por dentro não são, né? Então ele diz assim, quem criou o exterior também não criou o interior? Quer dizer, o que você tem por fora, você não deveria também ter por dentro. Ele acaba passando essa explicação. E aí a gente falou, é a mesma coisa que a gente está vivendo, né? As pessoas vão na igreja, as pessoas acendem vela, as pessoas fazem sinal da cruz, as pessoas assistem palestra, assistem evangelho e voltam para casa achando que cumpriram uma obrigação. Né? Jesus está ensinando isso hoje. Que a gente vai, às vezes, na religião cumprir obrigação. Né? Tem que fazer novena, tem que se ajoelhar, tem que tirar o chapéu para entrar na igreja, tem que usar roupa dessa cor ou daquela cor, se preocupa com muita coisa exterior, mas entra na igreja fazendo fofoca, entra, né, na religião falando mal do outro, querendo prejudicar o outro, sai da religião depois de ter orado, depois de ter participado de muita coisa, sai xingando, chutando, brigando, roubando, né, volta para casa fazendo coisas erradas, e aí esse é o ensinamento de Jesus, né? Que é o que sai de dentro da gente que faz mal, não é o que entra, não é o que você come, não é o lavar as mãos. Isso é higiene, é importante, sim. Né? Saúde pública, sim, mas não é a parte principal do ensinamento. Jesus ensinou isso, como a gente falou, quando não tinham ainda essas religiões que nós temos. Né? A religião chega depois que Jesus sai da terra. Mas ele já passou por isso lá e ensina, né? Que eram povos que já tinham ensinamento, mas preferiram ficar com essa parte. Quando ele fala aqui, toda planta que meu pai não plantou, né, que meu pai celeste não plantou, será arrancado. Ele fala isso. A lei ensinou os ensinamentos, né, que Moisés trouxe, e Jesus vem trazer outro ensinamento. Ele diz que tudo aquilo que não for do ensinamento correto, ele chama que foi uma planta que foi plantada. Mas não foi plantada por Deus, ou seja, não vem dos ensinamentos de Deus, vem dos ensinamentos do homem. Então, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, tudo aquilo que estiverem ensinando de errado, eu vou combater, ele quis dizer.
Então não adianta você ensinar errado. Eu vou combater, eu vou ensinar o certo. Então nós vamos perceber que Jesus fala isso, Jesus passa por isso, e nós vamos ver ainda hoje as pessoas fazendo isso dentro das religiões. As pessoas não entendendo. Então a gente fala assim, os cegos vão até a religião. E estão encontrando dentro da religião outro cego que está conduzindo esse cego e os dois vão cair no buraco. Então está bem claro nesse ensinamento, né, de Jesus, ele deixa bastante claro aqui o que é da lei de Deus e o que é dos homens. Então nós, né, eu falo nós, todos que estamos na Terra, todos nós que estamos estudando esse evangelho, nós vamos ter, né, que ter atenção nisso. E nós falamos que a partir do capítulo 7 nós começamos a aprender as bem-aventuranças e nós vamos pegar nessas bem-aventuranças Jesus ensinando certo. Jesus ensinando a nós sermos melhores. Não é ter religião, não é ir numa religião, não é fazer sinal da cruz, ajoelhar, comer isso, tomar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. É limpar o coração das impurezas. Esse é o capítulo 8. Tirar de dentro da gente tudo aquilo que faz mal, porque ele diz que é de dentro da gente, do nosso pensamento, do nosso entendimento, do nosso coração, que saem as coisas erradas. Antes da gente fazer uma coisa errada, ela parte de dentro da gente, ela parte do nosso pensamento. A gente falou no outro dia, né, em vigiar o pensamento, em tomar cuidado com o pensamento. E aí, a gente fala assim, é um outro ensinamento, de você não se apegar, às vezes, a coisinhas, por isso que as pessoas falam, o espiritismo não tem ritual, né? O espiritismo não tem isso, as pessoas se preocupam, batismo, as pessoas se preocupam, né, em o casamento ter lá a aprovação de um ser aqui da Terra, e não, a aprovação tem que ser dentro de você. É batizado, não é batizado, é casado na igreja, não é casado na igreja, não importa. O importante é como o seu coração é, o que, que você aprende. Não adianta nada, tem gente que não vai na igreja nunca, e depois marca um casamento, vai lá na igreja para que o padre abençoe. Mas espera aí, o que, que você aprendeu dessa religião? O que, que essa religião te ensinou? O que, que ela está te ensinando? Por que, que ele tem que abençoar? Por que, que ele tem que dizer para você que é assim, não é? Sabe? O que, que você sabe? Então você não sabe, as pessoas vão lá, muitas pessoas vão, ficam uma hora dentro da igreja, a gente sabe pelo espiritismo, né, que tem gente, pessoas que vão no centro espírita e dorme por uma hora dentro do centro e não escuta às vezes nada, né, do que aconteceu. Tem gente que vai no centro espírita e fica conversando, fazendo fofoca, batendo papo lá fora antes de começar e depois vai sentar à mesa para poder dizer que trabalhou e acha que cumpriu a obrigação. A gente vai Aí fala perceber que que tem um não, espírito né? agindo ali, né? E Dormiu, que ficou um espírito agindo. é, Mas assim, as tradições, né, Oswaldo, que a gente conhece a história, são muito difíceis de você quebrar, né? Você vê, no meu caso, minha avó era espírita desde, sei lá, 1940, 1930, desde os primórdios aqui do espiritismo no Brasil. E, e sempre tinha a tradição da Igreja Católica, né? Então, todos os filhos foram batizados, os filhos casaram na igreja, né? E minha mãe ela é espírita mesmo assim, faz questão de, né, que minha filha fosse batizada. E as tradições não que sejam erradas, né? Porque mal não faz, né? Mas o que a gente tem que dar importância é isso que você falou, né? Não dá mais importância a isso do que a reforma íntima, a melhoria como pessoa. Porque, no caso, né, o espírita não acende vela. Mas que mal tem se eu sou espírita e para mim acender uma vela para uma imagem, que não tem nada a ver com o espiritismo também, se aquilo me faz concentrar mais, né, na minha oração, mal não há nenhum. Né? É uma tradição que vem e que você pode continuar com ela se para você faz bem aquilo. O que a gente não pode fazer é dar importância só a isso, né? Por exemplo, né? Agora, amanhã é dia de Nossa Senhora Aparecida, a pessoa vai daqui até Nossa Senhora Aparecida, porque já é uma tradição, sei lá, na família dela, fazer uma oração para Nossa Senhora Aparecida, ao pé da Santa lá, e depois voltar sendo um lixo com pessoa, nem se importando com uma melhora, com uma reforma íntima, nada, né? Nesse sentido. Então, acho que é isso
que a gente tem que pensar. É difícil você quebrar tradições, né? Eu sempre fui questionador, né? Sempre perguntei, mas por que tem que fazer isso? Por que tem que batizar? Por que tem que casar na igreja? Por que tem que fazer isso, né? Eu não via motivo, né? Assim, são cerimônias bonitas, né? São cerimônias lindas, mas até hoje não vejo motivo. Mas mal também não faz. Então a gente tem que entender isso, né? Entender que isso não faz mal, mas também não dá importância só a isso, né? Que as pessoas mais fazem, igual você falou. As pessoas vão na igreja e quando saem de lá, acham que estão quites, né? Ah, não, estou quites com a espiritualidade, porque eu fui na igreja essa semana. Ah, fui lá e comunguei. Ah, fui lá e conversei com o pastor. Fui lá e tomei o passe no centro. Tô quites, né, com o meu pai de santo, fiz minhas oferendas lá e eu tô quites com a espiritualidade. E não é isso, né? Aqui mesmo nesse capítulo fala, né, que a religião que não transforma seus adeptos em pessoas melhores de nada serve, né? Você ir lá por isso, só para cumprir tabela, não serve para nada. Aqui você está falando disso, né? Eu falo assim, eu aprendi, né? Eu convivi isso diretamente, eu falo na minha família por causa do meu pai, por meu pai ser espírita e a minha mãe ser católica, mas não seguidora, né? Não conhecedora do que a religião dela ensinava. Então, para mim foi mais fácil, na verdade, aprender isso. Mas o que Jesus, eu falo assim, Jesus quis combater isso mesmo, né? Ele deixou bem claro que aquilo que não era de Deus, ele ia a fundo, ia tentar tirar, ele ia, e foi por isso que ele morreu, né? Foi por isso que na verdade, o crucificaram, porque ele combateu isso veementemente, né? Ele sempre, foi naquele episódio da mulher adúltera, foi nesse episódio, e ele sempre, em oportunidade que ele teve, tanto que é interessante, né? A gente já estudou lá no capítulo 4 que Nicodemos era um fariseu, um senador judeu, conhecia a lei profundamente, conhecia os ensinamentos da lei de Moisés, mas ele percebeu em Jesus que o ensinamento de Jesus era interessante. O ensinamento de Jesus tinha algo de bom, tanto que ele larga, ele vai à noite escondido para que os outros não o vissem e vai lá buscar, né, de Jesus, pedir para Jesus ensinar para ele diretamente como que funcionava, porque ele entendia que a religião dele, o que ele estava aprendendo, não estava valendo Não a funcionava. pena. E aqui fica bem claro, Jesus diz, né, toda planta que meu pai não plantou será arrancada, ou seja, tudo que não for de ensinamento que acrescente, eu vou combater. Né? O problema é esse, é que as pessoas, e era o que acontecia na época, é muito mais fácil você seguir tradição. É muito mais fácil você seguir rituais. É muito mais difícil, como você falou, você fazer uma reforma íntima. É você modificar comportamento. Porque a gente se esconde, né? A maioria das pessoas se esconde atrás de uma religião, atrás de de um crucifixo, de uma batina, de uma roupa, de uma Bíblia, para fazer coisa errada. Então Jesus diz assim, não, você não precisa ir em religião nenhuma. Você precisa aprender a fazer o certo, você precisa aprender a ser bom. Você precisa aprender a amar o seu próximo. Não adianta você fingir, mostrar que sabe, que tem decorado, né, a lei, o evangelho. Não, o importante é você como pessoa. E aí ele começa aqui, né, o ensinamento de Allan Kardec, a partir do item 10 desse capítulo aqui, ele diz, né, os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos, que é aquilo que Moisés ensinou de verdade, que é o verdadeiro ensinamento, para se apegarem à prática de regulamentos estabelecidos pelos homens, fazendo sua prática rígida, caso de consciência. Aí ele diz assim, qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, tornava-se complicado por causa das exigências formais exteriores. Aí ele diz assim, como era mais fácil seguir essas práticas do que realizar uma reforma moral, né, uma mudança de comportamento, mudança de atitude, né, reforma moral e íntima, aí ele diz assim, isto é mais fácil lavar as mãos do que limpar o coração.
Aí ele diz, né, os homens iludiam a si mesmo e acreditavam, foi o que a gente falou, estar quites para com Deus. É aquilo que a gente falou, eu vou no domingo na igreja, fico lá uma hora, não entendo nada do que aconteceu, mas eu ficando uma hora lá, indo na igreja uma vez por semana, eu posso passar a semana do jeito que for, eu posso xingar as pessoas, eu posso maltratar, eu posso passar a perna nas pessoas, mas eu vou na igreja. E tem um monte de gente que faz isso. A maioria das pessoas fazem isso. A maioria das pessoas vão na igreja apenas para ficar com consciência limpa. E ele está dizendo aqui, né? Acreditavam estar quite com Deus. Aí ele diz assim, acomodavam-se, assim, às práticas exteriores, continuando a ser como era. Por isso que a gente fala assim, é muito difícil, você sabe disso. Você ir lá no centro com o evangelho lá na frente e ficar passando o evangelho, porque as pessoas não querem ouvir. Puxão de orelha, sermão, isso eu já sei. Por isso que eu falo, você vai lá na hora do evangelho na frente, tem duas pessoas que estão passando por um problema lá que quer ouvir alguma coisa. Mas tem um monte que está no banheiro, que está batendo papo na sala de passe, que está lá fora conversando, contando piada, conversando na frente, né? Nas pessoas que chegam e param todas na porta e ficam. E aí, às vezes, tem que pedir silêncio, bater o sininho para que as pessoas parem de conversar, para que você possa continuar o ensinamento, que é o mais importante. Mas as pessoas não vão lá para isso. As pessoas não vão lá para aprender a ser pessoas melhores. As pessoas vão lá para poder aprender a livrar do espírito ruim, a tirar o problema de casa, né, o inimigo, mas aqui no ensinamento de Jesus está muito claro. Enquanto você não tiver o seu coração puro, de você fazer o bem, de você não ter maldade, de você não fazer coisas erradas, não adianta você rezar a Deus. Você tinha falado, né, das práticas ali, lá no capítulo 10, que vai falar da misericórdia, né, dos misericordiosos, do perdão, ele diz, o sacrifício mais agradável a Deus. Ele mostra mais uma outra passagem que está em Mateus, no capítulo 5, ele diz, se, portanto, quando apresentardes vossa oferta ao altar, vos lembrarde que vosso irmão tem algo contra vós, ou que vós tenha algo contra vós, deixai o donativo aos pés do altar, e ide, antes de mais nada, vos reconciliar com vosso irmão. Depois que você fizer isso, volta para oferecer a sua oferta. Foi bem o que você falou, Jesus não era contra você praticar a sua religião, como você falou, acendendo vela, rezando, isso, aquilo. Isso não tem problema. Para Jesus não tem problema. Isso é uma coisa entre nós e Deus. A forma como eu converso com Deus, a forma como eu relaciono com Deus é minha. Eu posso acender vela, eu posso ter um altarzinho, posso pôr flores. Muda alguma coisa? Não muda nada. O que muda? Muda a minha forma de agir. Então Jesus fala, quer fazer desse jeito ou daquele? É um direito seu. Mas saiba que o ensinamento correto é ter o coração puro, não atrapalhar seu próximo, não dar rasteira, não prejudicar. Isso é o mais importante. Você vai conseguir alguma coisa fazendo isso. Se depois que você for uma pessoa boa, você quiser ir a pé Aparecida, subir de joelho a escada, é uma coisa sua. Mas não é isso que vai fazer Deus dar ou tirar alguma coisa de você. O que faz a sua vida ser melhor é o seu comportamento. É a sua forma de agir para com o outro. Então Jesus fala, Deus não olha o que você está fazendo, Deus sonda o seu coração, né? Então, quando aquelas pessoas, a igreja está cheia, não significa que todos lá adoram Deus, é uma coisa maravilhosa. Não. Estão todos lá disfarçando ou tentando conquistar Deus de uma outra forma. Mas ele diz, se Deus sonda o coração, sabe que você age de forma errada. Então, não adianta você achar que engana Deus, né? Fazendo isso ou aquilo. Jesus deixa bastante claro. Quer conquistar alguma coisa? Use o coração. Faça de forma correta. O que você falou, né? Eu quando foi lançado, né? Quando a gente fez o Facebook lá do centro, eu deixei lá no banner, né, do Facebook essa passagem aqui que ele diz, né? O propósito da religião, esse ensinamento de Allan Kardec, que ele recebeu dos espíritos, assim, qual é a função da religião? A função da religião é conduzir o homem a Deus. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus se não for por mim. Ele diz assim,
é conduzir o homem a Deus. Ele diz, mas como que o homem chega a Deus? O homem só chega a Deus quando está perfeito. Portanto, toda a religião que não torna o homem melhor, ela não atinge seu objetivo. E aí ele diz, e aquela sobre a qual alguém pensa poder se apoiar para fazer o mal, é falsa ou foi falsificada nos seus fundamentos. E é esse o resultado a que chegam todas aquelas, né, ele diz assim, que a forma se impõe ao fundo. A crença, seja ela qual for, na eficiência dos símbolos exteriores, ela é nula. Se não impede que cometam homicídios, adultérios, roubos, calúnias e o mal ao próximo. Não adianta nada a religião, né, ensinar um monte de coisa. Se ela não fazer com que o homem não cometa homicídio, adultério, roubo, calúnia, mal ao próximo, ela diz aqui, você faz supersticiosos que acreditam nisso, naquilo, no gato preto, na fachada debaixo da escada, mas, né, faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Aí ele diz, não basta ter aparência de pureza. Ah, eu fui na igreja, vou na igreja todo sábado. Não basta ter aparência. É preciso, antes de mais nada, ter pureza de coração. O ensinamento é perfeito. Né? Dizer, não adianta. Pode você fazer desse jeito, daquele jeito. Posso fazer desse jeito? Eu penso assim, né? Viajando aqui na maionese, assim, você pensando como o mundo evoluindo, a sociedade evoluindo, os 10 mandamentos, né? Os ensinamentos de Cristo, mais os 10 mandamentos, né? É como se fosse, sei lá, nossa Constituição, o nosso Código Penal, né? Porque o povo da época e até hoje precisava ter escrito minuciosamente como que teria que se comportar. Então a gente imagina assim, uma sociedade evoluída, a partir de um momento, sei lá quantos anos, muitos e muitos milhares de anos talvez, não precisaríamos nem ter uma Constituição, nem ter lei penal, nada, porque apenas a conscientização do que é certo e o que é errado do homem já bastaria para ele saber o que fazer, né? É o que o cristianismo, agora com o espiritismo, já prega, né? Já prega mais a conscientização do homem. Ou seja, prega você estar bem com a sua consciência. Então, tudo é permitido no espiritismo, né? Mas nem tudo lhe convém. Ou seja, tudo é permitido desde que a sua consciência esteja tranquila, né? Desde que você faça aquilo sem ficar com um peso na consciência. Porque a gente já está no estágio para a evolução que a gente não precisa mais ter regrinha, né? Alguns de nós, né? Não precisa ter tanta regrinha assim para ficar cumprindo, que é aquelas religiões passadas colocaram e os homens foram colocando, né, ao seu gosto no passado. Mas assim, por isso que o espiritismo é interessante nesse ponto, né? Mas ao mesmo tempo perigoso também, porque se a pessoa não tem consciência, né, se a pessoa não tem uma consciência ainda formada, uma base formada, acaba se tornando até certo ponto perigoso. Por isso que é tão importante o estudo, né? E a evolução como da sua própria consciência. O Código Penal, ele acho que é maior do que os ensinamentos de Jesus, né? O livro é muito grande, tem uma quantidade grande de leis, né? Mas se a gente, você falou, é bastante interessante. O futuro da humanidade, ou o futuro das pessoas que reconhecerem ou entenderem o ensinamento de Jesus é esse, né? Porque Jesus, quando é apresentado a Jesus ou é perguntado a Jesus sobre os 10 mandamentos, eles fazem a mesma coisa, né? Eles tinham 10 mandamentos. E eu falo sempre, né? Se você for ver os 10 mandamentos, 3, acho que 4 falam de Deus, da sua relação com Deus. E os outros 6 falam da sua relação com o próximo. E ele é repetitivo, né? Ele fala para não matar, depois ele fala para não roubar o próximo, para não enganar o próximo, para não tirar alguma coisa do próximo, para não fazer alguma coisa para o próximo. Não cometer adultério. O que é adultério? É algo que você está fazendo contra o próximo, né? O próximo que é casado lá e você que é casado aqui. Quer dizer, o que Jesus, quando é perguntado, né, por um desses fariseus, escribas e fariseus, perguntado, né, qual é o maior mandamento da lei? Ele fala, o que está escrito na lei? Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Né?
Ele fala, o maior qual é o mandamento? Amar a Deus e amar ao próximo. Mas ele fala assim, mas são dois. Não, não são dois. É um só. Quando você ama a Deus, você ama o próximo. Quando você ama o próximo, você ama a Deus. Só que nós fazemos dois, né? Eu amo a Deus, a maioria. Dificilmente você vai encontrar alguém falando assim, eu não amo a Deus. Você não vai encontrar. Mesmo que ele não saiba o que ele está falando, ele vai falar que ama a Deus. Mas amar o próximo é diferente. Mas Jesus diz que é um mandamento só. Amar a Deus e amar ao próximo. Quem ama a Deus ama o próximo, quem ama o próximo ama a Deus. Mas nós amamos a Deus e não amamos o próximo. Então, eu falo assim, nós já não estamos cumprindo. Mas o dia que a gente cumprir, não precisa de Código Penal, um livro enorme de 200 mil leis. Precisa de uma lei. Qual é a lei? Eu tenho que amar a Deus sabendo o que Deus quer de mim e preciso amar o meu próximo. Amando o meu próximo, eu não faço mal a ele, eu não prejudico a ele. Então, qual é o futuro da humanidade? É ser um lugar de fraternidade, de igualdade, né? Que as pessoas não concordam. Se todo mundo fosse mais ou menos evoluído como no estágio evolutivo que nós nos encontramos, já não precisaria de código penal, né? Que pra gente não precisa estar escrito lá que não se pode roubar, não se pode matar, porque a gente não, né, não vai fazer isso. Então a gente até tomou a consciência disso. Mas para muitas pessoas que vivem na nossa sociedade tem que ter algo que gere uma punição a ela caso ela faça errado. Então por isso que é interessante, né? Então por isso que é a evolução, né, da primeira de Moisés, Cristo e o Espiritismo, né? Vem evoluindo junto com a sociedade. Isso que é bem interessante, né? Tudo uma coisa foi colocada na época certa e a gente vai... E a missão da gente é trazer para a atualidade, né? Esses ensinamentos e tentar atualizar também, né? Por isso que eu falo assim, muitas pessoas acreditam ainda na volta de Jesus, né? E eu falo assim, nesse planeta não, dessa forma que nós não. Por quê? Porque Jesus deixou bem claro. Nós estamos falando aqui, né? Há 1991 anos, Jesus começa a ensinar, né? Com os seus 30 anos de idade. Se a gente for contar, né, que ele nasce e é o primeiro ano, nós estamos a 2021, mas se você desconta os 30 anos que ele começa a ensinar, dá 1991. Então, há 1991 anos, Jesus esteve na Terra falando disso que nós lemos hoje. Agora eu pergunto para você, quantas pessoas de hoje sabem que Jesus disse isso? Quantas pessoas dentro de uma religião sabem que Deus falou dessa forma? Que você não tem que se preocupar com tradição, e sim com a pureza do seu coração, com a melhora íntima, com respeitar o próximo, com amar o próximo. Quem vai na religião e aprende lá que você não deve passar perna no próximo, que você não deve passar perna na empresa, que você tem que cumprir tudo, não é dentro da religião. Tem pessoas que cumprem tudo certinho dentro da religião. Mas fora da religião não cumprem nada. Tem gente que nem dentro da religião. Né? Quando você vê uma pessoa tentando passar rasteira na outra, tentando fofocar, falar para o outro que o outro é isso, que o outro é aquilo, dentro da própria religião, você já vê que a pessoa não entendeu nada e não está aprendendo nada. Agora, se a religião não se apega a isso, não se preocupa em ensinar, como diz, né, aqui Allan Kardec disse, o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Então, se você vai numa religião e você não aprende a ser melhor, a religião está errada. Ou se a religião não está errada, quem está ensinando lá está errado. Quem está conduzindo, quem está por trás como líder dessa religião, conduzindo essa religião, está errado. Se você não tem, não fala assim em casa, nossa, eu aprendi hoje lá na religião que eu não posso fazer isso. Que eu não posso falar mal do outro, que eu não posso prejudicar o outro, que eu não posso querer o mal do outro, que eu não posso blasfemar, que eu não posso injuriar, que eu não posso xingar, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo. Se você não está indo na religião, ou não está aprendendo, ou não estão te ensinando, ou você não está aprendendo. O mais difícil é você ir e não aprender. Porque eu falo assim, para estar ensinando isso. Isso tem que ser matéria, ser repetida todos os dias. E a gente sabe, né, que as pessoas falam, eu não vou na religião porque eu vou ouvir sermão. O que Jesus fez, e é o principal ensinamento de Jesus, é o sermão da montanha. O que é o sermão da montanha? Jesus chama o povo e fala, olha, gente, vocês precisam parar de fazer assim, vocês têm que fazer desse jeito.
Se vocês quiserem alcançar algo melhor, vocês vão ter que parar de falar mal dos outros, vão ter que parar de querer passar a perna no outro, parar de roubar, parar de matar, parar de querer, né? Você tem que se preocupar principalmente com o seu próximo. Então, se isso, como diz, não está fazendo a gente melhor, a religião está errada. Se você não está aprendendo isso, se não está buscando entender isso, se você não está fazendo, porque ele fala assim, vai fazer isso perfeitamente? Não. Para a gente se tornar um espírito puro, esse espírito que, né, a religião vai conduzir a gente a Deus, vai demorar muito tempo, a gente sabe disso. Mas nós vamos ter que saber que nós, eu não sei onde a gente estava, mas há 1991 anos Jesus esteve ensinando na Terra. E talvez nós estamos começando a ouvir hoje. Então eu tenho que pegar isso aqui hoje, ler hoje, eu tenho que pegar isso aqui e ler amanhã, depois eu tenho que ler de novo. Por isso que eu falo para as pessoas, né? Eu falei uma vez para a pessoa, falou assim, você tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Ela falou, não, eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu nunca vou esquecer, eu falei, mas não é um livro para ler. É um livro para ter na cabeceira, para você abrir todos os dias um trechinho, ler o que está ali e tentar aprender. Eu vou aprender do dia para a noite? Não. Eu vou me tornar um espírito puro numa encarnação? A gente falou que não, a gente já estudou aqui, a gente já falou isso. Não. Mas eu não posso repetir erros. Eu não posso dizer que eu não sabia. Muitas das coisas a gente tem na consciência, a gente sabe que não pode. A gente faz e dá desculpa, eu não sabia, né? Só que a lei nossa aqui da Terra, a lei penal, mesmo que se você fale que você desconhece a lei, isso não te impede de ser punido. E a lei de Deus, mesma coisa. Mesmo que você dizendo, eu não sabia, não te impede de ser punido. Porque quando lá no livro dos Espíritos, a partir da pergunta 625, que ele fala de Jesus, né? Que ele diz que Deus colocou na Terra um ser para ser imitado, para passar as informações, é impossível hoje existir alguém que não conheça, que não saiba disso, que existiu, que existe, que não é correto. Porque as mesmas coisas que Jesus diz, o nosso Código Penal, em várias leis, diz que também não. Você pega a lei lá, não pode roubar. Você pega a outra lei, não pode ter adultério. Você pega a outra lei, não pode passar a perna na empresa. Não pode desviar dinheiro, não pode prevaricar, não pode falsificar, não pode isso, num monte de lei. Jesus diz isso nos ensinamentos dele, principalmente nesse. Ele falou, a religião que não me permite ser melhor, ou que me ensina a fazer coisa errada, ela está errada. Então ele ensinou. A lei nossa diz que não. Então, se eu estou fazendo, eu não tenho desculpa nem pela lei da terra e nem pela lei de Deus. Eu tenho que estar buscando. Então, a gente fala assim, essa ideia do nosso estudo significa que a gente já faz tudo? Não, mas significa que a gente não pode dizer que não sabe e que não está buscando ser melhor. Isso aí. Vamos encerrar, Oswaldo, que até passou 5 minutos do tempo. Vamos. Olha só, estouramos o tempo. Então vamos fazer a oração para encerrar, né? Puxa, fecha. Vamos lá. Isso aí. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live. Vamos estender também este passe espiritual, pedindo a todos que possam pensar nos seus familiares, nos seus entes queridos, em recintos onde se encontra alguém necessitado, alguém doente, alguém mais necessitado do que nós, para que essas correntes espirituais possam visitar esses entes queridos, esses recintos, levando a cada um tudo aquilo que for necessário e que seja permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço
trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibilizou, que tem em seu recinto, colocando ali o remédio para a necessidade de cada um. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre o irmão necessitado, e nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool, de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os doentes de Covid ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles, e acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. Então, aproveitando este momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido a nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Sim, seja. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam, e pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Sim, seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos, bom feriado e até segunda-feira que vem. Beleza? Até. Obrigado, Fábio. Uma boa noite a todos e até a próxima segunda. Que assim seja. Obrigado.